Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Terra, Meu Amor, esse espaço de reflexão, de encontro, de partilha sobre experiências que estão acontecendo nesse momento em nosso planeta, no sentido de uma ética de cuidado, de uma transição ecológica, para que, diante dos desafios contemporâneos, a gente possa se apropriar através do conhecimento de pessoas que estão com a mão na massa, com a mão no processo de transformação, e possamos nos apropriar com elas para construirmos um novo futuro para todos nós. Eu trouxe aqui para conversar com a gente uma pessoa muito especial, que tem uma bagagem muito forte para compartilhar com a gente. Vou apresentá-lo logo depois do nosso poema. E o nosso poema eu trago hoje de Mário Quintana, A Terra, que nos diz assim: as fronteiras foram riscadas no mapa, a Terra não sabe disso. São para ela tão inexistentes como esses meridianos com que os velhos sábios a recortavam, como se fosse um melão. É verdade que vem sentindo há muito uns pruridos, uma leve comichão que às vezes se agrava. Ela não sabe que são os homens. Ela não sabe que são os homens com as suas guerras e outros meios de comunicação. Eu achei esse poema muito interessante porque ele mostra que a Terra é um organismo vivo e que as nossas ações repercutem na Terra, que não sabe das nossas iniciativas, mas sente. E nesse momento de aquecimento global, de emergência climática, com todos esses eventos, a Terra está nos sinalizando com muitos sinais. E nós vamos conversar sobre isso com o nosso convidado, Carlos Eduardo Leite, CAE, meu querido amigo, recente amigo, nos conhecemos há pouco, e eu já fiquei encantada com o trabalho que ele desenvolve. E eu vou apresentar vocês a ele. Carlos Eduardo Oliveira de Souza Leite, ele é engenheiro agrônomo, ele atua há mais de 30 anos em projetos voltados para a agricultura familiar, com foco na agroecologia. Ele é coordenador geral do Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais, a SASOSP, e integra o núcleo executivo da ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia. E também a ANA da Bahia, né? Ele também é membro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, além de atuar em vários outros espaços onde haja uma demanda dessa integração e dessa articulação. Então, assim, Caê, é uma alegria ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Terra, Meu Amor. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Muito tem se falado nesse momento de emergência climática, em função desses eventos do clima, de perdas de safra. Por outro lado, a gente também vê que o MST, Movimento Sem Terra, tem trazido uma produção extraordinária, muito significativa para o Brasil. E isso tem, de alguma forma, aliviado um pouco a inquietação do coração da gente, porque, ao mesmo tempo, fala-se em segurança alimentar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre a ANA, sobre a Articulação Nacional de Agroecologia. Bom, tudo de bom, agradeço muito estar aqui presente, é um prazer, viu, Regina, estar aqui com vocês de novo. Acho que é um programa que já diz tudo pelo seu título, né? Pela a riqueza de pensar que a realidade tem que ser pensada no plano planetário, né? A gente não pode pensar numa perspectiva só do nosso espaço, do nosso nicho de vida, mas a gente tem que olhar o planeta, né? E o planeta, como disse vários pesquisadores, né? A planeta é um organismo vivo, né? E o organismo vivo reage às suas agressões. Nós reagimos às agressões que fazem conosco, né? Os animais reagem e o planeta como um todo reage também. Então, o que nós estamos passando é exatamente pela nossa inabilidade da espécie humana de poder
conviver com o planeta numa perspectiva de sustentabilidade, de corresponsabilidade, cooperação, né? Então, nós estamos num momento muito delicado planetário, né? Podemos falar isso daqui a pouco. Na verdade, eu estou aqui agora no semiárido baiano, na beira do Rio São Francisco, fazendo uma avaliação da nossa caminhada de 2023 com vários grupos aqui, comunidades, os grupos nossos, de nossa equipe técnica aqui, né, onde que nós fizemos uma caminhada longa esse ano, exatamente acompanhando comunidades rurais, discutindo a segurança alimentar, a transição agroecológica dos agricultores. Então, nós somos um grãozinho de areia que estamos aqui no território de Sertão São Francisco, mas nós fazemos parte de uma grande rede nacional, né, de uma grande articulação nacional, que é a Articulação Nacional de Agroecologia. Essa articulação, eu posso dizer que é uma rede de redes, de movimentos, de iniciativas regionais, né, que se juntam para fazer um diálogo com a sociedade sobre a importância da agroecologia hoje, inclusive nas mudanças climáticas, né? A importância da agroecologia hoje para a gente ter alimento de qualidade na mesa do brasileiro e da brasileira. Então, nós somos uma articulação que envolve vários movimentos nacionais, inclusive o MST, que você acabou de dizer, o Movimento de Mulheres. Nós temos uma coalizão, é quase uma rede de redes, que resolveu, há 20 anos atrás, desde 2002, nós tomamos a decisão de estarmos juntos, pensando um caminho novo, né? É uma ciência nova, a agroecologia não é uma técnica, a agroecologia é um novo paradigma de se relacionar com a natureza e interagir com a natureza para que a gente possa ter bons frutos dessa natureza. Por isso que nós não chamamos mais recursos naturais. Recursos são coisas que a gente usa e desfaz, mas os bens comuns da natureza que precisam ser pensados. Sim. Nossa, que importante você está trazendo isso. Você poderia trazer exemplos para a gente sobre essa prática, sobre de que forma esse novo paradigma se enraiza na relação ser humano-território? Sim, sim. A nossa lógica é exatamente a territorial, porque cada território está inserido num bioma. Cada bioma tem uma resposta diferente à realidade. Nós estamos aqui no bioma semiárido. O bioma Mata Atlântica é outra realidade. O bioma Cerrado, o bioma Pantanal, né? O bioma amazônico, né? São realidades muito diferentes. Então, as respostas a cada bioma desse é diferente. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos aqui na região num período muito crítico de seca, aguardando a chuva, né? Quando a chuva cai aqui no semiárido, nós temos que usar o tempo que a chuva cai para produzir biomassa, forragens para os animais, construir um processo de silagem, de armazenamento, para que o período seco tenha alimento para os animais, né? Então, a ideia de pensar a vida e a produção de alimentos a partir da lógica da natureza, e não ao contrário. Muitas vezes a gente artificializa a natureza com grandes projetos de irrigação, alto consumo de agrotóxicos, que é uma tristeza no nosso país, o que a gente vende, o que a gente está consumindo de agrotóxicos, e aí grandes projetos que criam uma situação artificial da agricultura, mas com alto grau de insumos, né? Nós temos que ir junto com a natureza, pensando a partir dela, usando a sua potencialidade, né? As plantas aqui no semiárido, por exemplo, elas têm, pela sua própria fisiologia, a capacidade de retenção de água. Você já ouviu falar do umbu, né? Uma planta, uma fruta muito gostosa aqui, mas ela sobrevive e reproduz-se de forma efetiva no período crítico de seca, porque ela tem grandes circunferências de raízes que conservam a água ali, que armazenam a água. Sim. E você trouxe uma questão que eu acho que reverbera muito fortemente nesse momento, que é a resiliência, né?
Então, uma das coisas que mais me chama a atenção é justamente essa criatividade da vida, como você trouxe o exemplo do umbu. Aqui no Cerrado, nós temos também as nossas árvores com cascas grossas, com frutos, né, que sabem reter a água, aguentar os 6 meses de seca. Então, assim, e isso é algo que essa observância da natureza pode ser muito cara para nós nesse momento, porque nós estamos sendo convidados, Caí, a adotar outros padrões, a nos adequarmos a outros referenciais. Então, essa observância da natureza que você traz é importantíssima, e, nesse sentido, gostaria de perguntar para você, a partir da tua experiência com comunidades e desses saberes que a gente cada dia está mais presente sobre a importância da agricultura familiar, da agricultura orgânica. Como você acha que a gente pode sensibilizar para que as pessoas se apropriem dessa verdade? Porque, na verdade, nós estamos nos envenenando, né? Com essa questão do agrotóxico. A nossa alimentação, ao invés de nos trazer saúde, está nos trazendo patologias. Isso já está provado. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa observância da natureza e gerar novos comportamentos. Como é que você está trabalhando isso com as comunidades? Me diga. Olha, nós temos um grande mestre no Brasil, que até hoje nós nos mantemos ao lado dele, que é o Paulo Freire, né? O Paulo Freire nos ensinou a olhar a realidade, estudar a realidade, construir com a realidade o conhecimento, né? Com a vida das pessoas. Então, a educação popular ela é fundamental e a construção do conhecimento. Eu sou agrônomo, mas o agricultor que está aqui, ele tem tanto conhecimento quanto o meu. Agora, o tipo de conhecimento é que é diferente, né? Ele tem a experiência porque ele vive naquele momento. Ele é que sente o calor, ele é que sua, ele é que dialoga com a planta, ele é que planta, ele é que colhe. Então, nós temos um aprendizado que é construir conhecimento entre agricultores e profissionais da ciência, né? Essa é um caminho. Então, o caminho da educação, da formação, da consciência é o principal caminho para a gente mudar o paradigma das pessoas. E o nosso esforço agora é fazer um diálogo com as cidades. O campo precisa dialogar com a cidade dialogar com o campo. Porque as pessoas na cidade só começam a entender a qualidade dos alimentos, mas elas nem sabem quem produziu aquele alimento. Então, a gente tem buscado levar a agroecologia para as cidades, né? Através da agricultura urbana, através do diálogo com as cidades, né? A gente poder fazer, né? E nesse momento a gente tem o Brasil no mapa da fome. Então, o diálogo sobre a fome hoje, a alimentação saudável, talvez seja um caminho muito promissor para a gente construir uma consciência agroecológica. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Você trouxe uma questão que foi abordada numa entrevista que a gente fez com o Carlos Nobre. Ele mostrando justamente que essa realidade que nós estamos agora, do agronegócio, quer dizer, tirou o homem do campo para construir grandes extensões de monocultura de soja, etc. E ao mesmo tempo, 85%, cerca de 85% da população brasileira está em cidades. Então, essa vinculação campo e cidade é muito importante. Esse movimento da agricultura urbana, a gente vê que é uma tendência que vem se fortalecendo cada vez mais. Eu gostaria que você avançasse um pouco nessa sua... Como é que você vê essa aproximação campo-cidade, né? Sim, então, Regina, na verdade, eu acho que o primeiro ponto importante é que a gente precisa trazer para a cidade a importância do rural brasileiro.
né? Eu acho que o rural brasileiro não é só o agronegócio, não é só a pulverização aérea de agrotóxicos. O rural brasileiro são mais de 4 milhões de agricultores familiares e camponeses, comunidades quilombolas, indígenas, né? Que a gente tem tanto renegando aí o direito dos indígenas com marco temporal, mas os indígenas é que nos ensinaram a conservar a Amazônia, as florestas, eles é que conservaram a Amazônia. Não tem nenhuma receita, eles é que conhecem a Amazônia, e é a conservação produtiva desses lugares, né? Desses biomas, é que a gente consegue avançar num outro patamar de desenvolvimento. Então, nas cidades, a gente precisa humanizar mais as cidades do ponto de vista da relação com a natureza. Temos muitos locais, hoje os rios, os canais das cidades estão sendo tampados para grandes pavimentações, e a gente esquece que quando a água cai, ela precisa escorrer e ela precisa penetrar no solo. Mas quando não tem solo, como é que a gente faz? Então, o incentivo às hortas, pequenas agroflorestas, às vezes no fundo de um quintal, o uso de terrenos que estão desativados, terrenos até públicos que não são usados, mas que podem ser usados para a produção de alimentos. Temos experiências riquíssimas em vários lugares. Belo Horizonte é um lugar, nós temos experiência em Florianópolis, temos experiência aqui na Bahia, em Recife, temos várias experiências de agricultura urbana, e no Rio de Janeiro temos experiências muito interessantes. Tem uma rede carioca de agroecologia no Rio de Janeiro que vem fazendo experiências muito interessantes, ou seja, um pequeno espaço no fundo do quintal ou do lado da casa, ao redor da casa, pode gerar um aprendizado e também uma segurança alimentar, né? A gente hoje produz alimentos até dentro de um vaso de planta pendurado na parede, né? Então, não é muita tecnologia para isso, mas é a consciência de que a gente pode produzir alimentos saudáveis, né? Eles só são produzidos quando a gente realmente entende a qualidade do alimento, né? Nós temos muito caso de câncer por causa dos agrotóxicos, já tem sido provado no Brasil, agora mesmo, algumas empresas internacionais foram multadas, né, pelo uso do glifosato, né? Provaram que era um problema gerador de câncer. Então, a gente precisa cuidar da nossa vida para a gente cuidar do planeta. Sim, Caí, inclusive essa questão que você está trazendo dos agrotóxicos dialoga com as outras espécies também. Nós tivemos vários impactos recentemente, até entrevistamos uma pessoa do interior da Bahia que trabalha com produção de mel e abelha, toda uma comunidade que sofreu um impacto imenso, né? Uma mortandade absurda de abelhas, não é? Que tem um papel fundamental, né, na polinização. Então, a gente vê que realmente, como a gente estava falando no início, a questão é um olhar sistêmico, né, Caí? É construir, e muito interessante essa questão da agricultura urbana. Você sabe que Brasília, nós temos áreas verdes grandes e as pessoas estão cada vez mais nas quadras, nas áreas residenciais, plantando, criando feirinhas de orgânicos. Então, isso também eu acho que é importante, essa relação, né, entre o produtor e o consumidor. Né? Nós, consumidores, irmos atrás de saber a procedência do alimento que estamos comprando, porque nessa parceria também surge a questão do manejo da água, porque a nossa questão, dialogamos com segurança hídrica, juntamente com segurança alimentar, que a gente fica perplexo de ver como é que um país continental como o Brasil, nós não temos neve, não temos tufões, não temos todo um cenário, temos uma estabilidade pela nossa própria posição em que a produção pode ser o ano inteiro. E a nossa população, nossos camponeses, conhecem essa sazonalidade, não é verdade? Então, assim, eu acho muito importante o que você está trazendo, e isso é algo que precisa ser cada vez mais fomentado. E eu te pergunto, nós estamos num governo em que a gente tem visto, né, a ministra Marina e a própria proposta do governo de estimular essa prática.
para uma transição ecológica, porque isso dialoga também com uma gestão do território de uma forma mais harmoniosa, até com esse momento climático que o mundo atravessa. Como é que você está vendo essa relação nessa transição ecológica, nesse momento? Olha, Como que a comunidade, como que a gente pode estar junto nessa construção? eu tenho uma fala que é um pouco polêmica, mas eu vou colocar porque eu acho que ela é importante para as pessoas refletirem. Sim. A transição ecológica que o governo está propondo é uma transição da economia verde, que é uma transição da energia, né, ser menos poluidora, ou seja, nós não temos mais disponibilidade de petróleo no mundo, está caindo cada vez mais as reservas petrolíferas, e o governo propõe uma transição ecológica. Essa transição ecológica caminha numa dimensão da economia verde, ela não é suficiente. Se você não, a economia verde é que a gente crie grandes patamares de produção eólica, solar, mas elas estão sendo usadas em regiões, territórios que estão impedindo as populações tradicionais a viverem uma vida dentro de um modo de vida saudável e de direitos, porque são terras dessa população. Então, nós precisamos não só fazer a transição ecológica, mas a transição agroecológica, né, que é realmente produzir, pensar um modo de produção e desenvolvimento do país que entenda o equilíbrio entre o rural e o urbano. A natureza não é só desmatar, é a gente produzir de forma sustentável sistemas agroflorestais com apoio da população rural. Então, há uma diferença entre transição ecológica, que é essa da energia limpa, e a transição agroecológica que nós estamos propondo. As duas podem acontecer, mas não pode só acontecer uma em detrimento da outra. Sim, eu acho importante o que você está trazendo, porque, inclusive, a gente vê que existem populações que estão se mobilizando, que estão ressentindo, por exemplo, da instalação de moinhos de energia eólica, né? E que está trazendo problemas para essas populações. Então, a gente vê, sabe, Caê, eu quero crer que nós estamos num momento de uma grande perspectiva criativa, onde as comunidades estão sendo convidadas a serem coparticipativas numa nova construção de realidade. Então, assim, por exemplo, essa questão da energia, da matriz energética, como é que nós vamos integrar novas matrizes energéticas, respeitando os saberes das comunidades, não é verdade? E eu acho isso essencial, porque, de fato, não dá para você simplesmente trazendo uma técnica que aquela população já vem numa produção, já vem no modo, né, no modo de produção já, vamos dizer assim, que isso aí poderia representar um retrocesso. Então, há que ter um cuidado, né? E eu vejo também o nosso aprendizado ao longo do tempo em se alimentar. Eu lembro que minha mãe dizia que, quando a gente era criança, havia uma campanha, né, de umas empresas norte-americanas que reforçavam que o leite materno era fraco, que tinha que tomar leite em pó. Então, muitas mães deixavam de amamentar seus filhos para poder dar mamadeira de leite em pó. E, quer dizer, a gente vê que, de fato, hoje, quando a gente vê nossos jovens, eu mesma amamentei meus filhos 1, 2 anos, né? Mas isso é um avanço da geração. A mesma coisa agora, né? A gente ficou encantado de poder ir no supermercado, sair pegando verdura e fruta, sem saber se aquela verdura e aquela fruta eram realmente saudáveis para a gente dar, para a gente se alimentar e dar para os nossos filhos, na nossa família, né? Então, é um aprendizado efetivo. Então, eu gostaria de saber o seguinte: como é que você acha que a gente pode capilarizar esse tipo de informação através de uma educação sistêmica nos diferentes biomas? Olha, acho que a primeira questão é que a gente precisa acreditar que a perspectiva da cooperação e da solidariedade ela é muito mais importante do que a perspectiva da competição. Infelizmente, a gente vive, né, num sistema capitalista muito selvagem, vamos dizer assim, onde que há uma disputa desenfreada, né, pelo mercado, pela mercadoria,
Nós somos um mundo que produz, a produção e consumo é muito desequilibrada em relação à capacidade planetária. Então, acho que nós precisamos acreditar que as perspectivas de organização comunitária, associativa, cooperativa, os empresários precisam entender isso, que eles precisam também cooperar com esses atores, né? Os governos já começam a entender a importância das ações que, às vezes, um pequeno grupo comunitário se organizando, um grupo comunitário se organizando com uma associação de bairro, tem caminhos para troca, intercâmbio, né? Ou seja, nós somos um país que a gente precisa valorizar a solidariedade e a cooperação. Só a competição não leva a lugar nenhum. Então, eu acredito muito que o processo educativo, né, as iniciativas das políticas públicas nessa direção da agroecologia é que vão melhorar as condições. A agroecologia é uma saída para a crise climática, inclusive, porque nós temos sistemas resilientes. Aqui no semiárido, eu estou aqui hoje vivenciando sistemas resilientes de convivência com o semiárido, com o período seco de estiagem, né? Então, nós temos como mostrar isso para o Brasil e para o mundo, né? Então, acho que é isso. É importantíssimo isso que você traz, porque eu vejo, assim, digamos, essa questão da agrofloresta, né? Teve uma época em que a produção dos agrônomos era vamos limpar o terreno para podermos plantar. E hoje em dia a gente está vendo que é o contrário. Quanto mais você deixar a biodiversidade atuar, esse encontro de diferentes maneiras de estar no mundo que as plantinhas têm, que os arbustos têm, que as árvores têm, tanto mais resultados a gente tem, porque se trata também de integrar os insetos, os polinizadores, os pássaros. Então, assim, muito obrigada, Caio, por você estar trazendo isso, porque, de fato, esse é o momento do encontro, né, dessa convergência da biodiversidade, da vida, em direção a uma forma mais harmoniosa de relação entre os seres humanos e a natureza. E a gente poderia ficar conversando um tempão, mas o nosso tempo já está terminando. Gostaria de pedir para você para trazer algumas palavras sobre essas suas conquistas que você tem feito com a comunidade, para trazer essa energia da esperança para todos nós. Olha, o que a gente assiste, né? A gente aqui trabalha muito com jovens, com as juventudes, as mulheres, né? A capacidade que as mulheres têm hoje de perceber o novo, né? E construir o novo, né? Nas comunidades, buscando uma melhor segurança alimentar, um melhor manejo da água. Estamos acabando, há pouco antes desse programa, a discutir o reuso da água. Nós temos tecnologias hoje aqui de saneamento rural, de reuso de água, né? Então, assim, as pessoas estão buscando caminhos novos para conviver com a natureza, né? Então, esse novo modo de vida, de respeitar as equidades de gênero, de valorizar a importância das gerações para construir conhecimento futuro, é o caminho que a gente acredita. E a gente tem certeza que muitas comunidades do Brasil fazem isso. Que beleza, Caia, quero te agradecer muito, de verdade, porque nós vivemos um momento em que a mídia, né, subtrai da gente, muitas vezes, a esperança, a fé, e traz a pergunta, gente, será que temos futuro? Sim, temos. Agora é preciso arregaçar as mangas e trabalhar por isso, por esse novo, não é? Muito obrigada por estarmos juntos. Gratidão, sucesso no seu trabalho, junto à sua comunidade. E a você que estava com a gente até agora, obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro do Terra Meu Amor. Até lá!